Ceará Global 2020, o futuro em 360 graus. Um evento que mostra o mundo que veio para o Ceará e o Ceará que está ganhando o mundo. É uma promoção e realização de Câmara Setorial de Comércio Exterior e Investimentos Estrangeiros e Câmara de Comércio Brasil-Portugal no Ceará. Patrocínio de ADESE, AECIP, APSV Advogados, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, BF Fortship, Banco do Nordeste, Bugabu Studio, Café Santa Clara, FIEC, Quer, Sebrae Ceará, SP Combustíveis e Universidade de Fortaleza Unifor, Fundação Edson Queiroz. Copatrocínio de Secretaria de Turismo do Estado do Ceará. Apoio de Casa Azul Ventures, Elephant Coworking, Federação das Câmaras de Comércio Exterior, Instituto Brasil-África, Junta Comercial do Ceará, Mango Ventures, Observatório France, Trends CE, Vetor Marcas e Patentes, Winds for Future, apoio institucional de Apex Brasil, Fé Comércio Ceará e Complexo do PECEM, apoio tecnológico de Mob Telecom e Project TI, TAPE, organização de Prática Eventos e Move On, Media Partner, Grupo O Povo de Comunicação. Estamos no segundo dia de atividades da nossa ampla programação do Ceará Global 2020. Nosso painel agora tem como tema Serviços de Internacionalização. Temos como mediador Osair Gomes, presidente da Acespro CEITAC, e como painelistas Pedro Drummond, advogado da Drummond Advisors, e Manuel Mendes, sócio da IXL Center. Ceará Global 2020. Aproveite mais este painel nesta nossa programação que vai até amanhã. Sejam todos bem-vindos ao Ceará Global 2020. Eu me chamo Osair Gomes, sou presidente do CEITAC, que é o Sindicato de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Ceará. Sou presidente do Conselho de Inovação e Pesquisa da FEComércio Ceará. A edição Ceará Global deste ano traz o evento O Futuro em 360, Serviço de Internacionalização. A edição do Ceará Global neste ano com a internacionalização e o processo que leva uma empresa a estabelecer relações de negócio além de fronteiras do país em que atua. É um processo moderno de integração cultural, comercial e econômica. Essas relações compreendem desde a exportação e a importação de produtos e serviços, até a produção no mercado externo. Para ampliar os horizontes de sua empresa, é importante saber o processo de internalização requer muito estudo e muita análise. E por esta razão que convidamos os nossos dois especialistas do painel, Pedro Drummond e Manuel Mendes. Ambos possuem experiência e ambos conhecimento internacional sobre o assunto. Eu começaria aí falando do Manuel, que é um cearense, desbravador, que já fez uma parte desse tema aí nos Estados Unidos, onde ele está residindo em Boston, e o nosso amigo Pedro Drummond. Amigo Manuel, é com você. Osair, bom dia a todos também, é um prazer estar aqui com vocês. E respondendo a sua pergunta, do ponto de vista de razões pelas quais as empresas se internacionalizam, normalmente existe a razão óbvia com relação à possibilidade de aumento de faturamento, né? É óbvio que empresas buscam o crescimento do seu negócio fora, mas também existem algumas razões diversas, como, por exemplo, transferência de tecnologia. A gente tem casos de empresas, inclusive aí no Ceará, que tem joint ventures com outras empresas no exterior. Tem casos de empresas, principalmente na área de tecnologia, que é a sua área, que são empresas que vão buscar funding, né, que vão buscar investimento fora, e o Pedro Drummond tem muita experiência nessa área. E tem também vantagens intangíveis, né, como a valorização da marca, o acesso a talentos, que também é muito forte
fora e por aí vai. Eu diria que, do ponto de vista das vantagens competitivas do Brasil ou das empresas brasileiras no exterior, nós temos algumas vocações identificadas, né? O Brasil é muito forte na área de alimentos e bebidas, na área de beleza, na área de tecnologia, em função do custo da mão de obra que é reduzido, né, nos Estados Unidos, comparado ao Brasil, por exemplo, que é o principal mercado de destino dos brasileiros. Então, existem inúmeras áreas onde o Brasil tem potencial de competir, e o Ceará. Nós temos exemplo aí de várias empresas cearenses na área de pesca, na área da castanha e outras mais que também têm muito sucesso fora, inclusive com liderança global, né? Falando sobre o terceiro tópico que você mencionou, os motivos que levam essas empresas a expandir, o que eu vejo que é interessante no caso do Brasil é que essas empresas muitas vezes têm motivos de ordem pessoal, ou seja, é uma empresa se internacionalizando, mas o dono dessa empresa, ou CEO, ele tem um motivo particular pelo tema da internacionalização. Muitas vezes é relacionado à sucessão familiar, eles querem preparar melhor os sócios que vão lhes suceder, muitas vezes é a diversificação de risco, do ponto de vista, inclusive, pessoal. Então, no Brasil, existe aí um mix de objetivos empresariais e objetivos pessoais, o que é diferente do restante do mundo. A América Latina como um todo tem essa questão da pessoalidade que influencia na tomada de decisão. Então, eu acho que é isso, Osaí. Pedro, do ponto de vista do visto tributário, o que o empreendedor deve se preocupar e o que ele deve fazer? Doutor Osaí, muito obrigado aí pelo convite. Manuel, sempre um prazer falar com você. Parabéns aí a todos vocês pelo tema, né, e pelo programa Ceará Global, muito interessante. O Manuel é um amigo aí de longa data, já trabalhamos juntos, um cearense que eu gosto muito e gosto muito do estado, então fiquei muito feliz pelo convite. Muito obrigado. Bom, o tema tributário, doutor Osaí, é um tema sempre importante em qualquer operação, seja ela nacional e ainda mais de maior importância no contexto internacional. O que acontece? O empresário brasileiro ele já está acostumado com a tributação brasileira, que não é nada simples, mas ele pelo menos ele já tem o conhecimento e navega naquele dia a dia ali. No momento que existe a internacionalização de uma empresa, a nova empresa, ela vai se situar num ambiente tributário muito diferente da primeira. E esses dois ambientes, eles se interrelacionam, porque a forma como você estrutura a empresa no exterior pode afetar o regime tributário no Brasil e pode afetar algumas tributações brasileiras, tá, relevantes. E aí o que a gente mais vê na dor do empresário é que ele conhece os custos da operação dele, ele tem tudo planilhado do ponto de vista do produto, do serviço, da logística, da matéria-prima, porém ele desconhece o custo tributário daquele local onde ele vai operar. E esse é um custo relevante, esse é um custo que não é nada desprezível, que existem possibilidades de termos aí melhorias nesse custo, né? Buscar um planejamento tributário para a menor incidência possível. Eu enfatizo o possível porque sempre temos que buscar alternativas dentro da lei para uma redução tributária. Então, o que eu sugiro sempre aos empresários é que façam um planejamento tributário internacional para que entenda quais são os impactos da operação fora do Brasil na operação brasileira e vice-versa. A gente aqui na Drummond, nós fazemos bastante planejamento tributário internacional e qualquer país que você for atuar, tenha certeza que o seu consultor entende as duas jurisdições. Então, se você vai operar na Itália, ache um consultor que entenda a tributação na Itália e no Brasil. Nós aqui da Drummond, nós temos as certificações, né, profissionais habilitados para Brasil e Estados Unidos. Então, quando a gente faz uma internacionalização Brasil e Estados Unidos, o time tributário olha os dois países. Não adianta olhar um lugar só.
Se você olhar um lugar só, o seu planejamento pode estar correto em relação àquele lugar, mas aquele lugar vai dialogar com a tributação do seu país de origem e vai ter efeitos. Então é importante olhar as duas jurisdições ao mesmo tempo do ponto de vista tributário. Manuel, quais as barreiras e os cuidados que a empresa brasileira deve tomar ao se internacionalizar? O Pedro começou aí até anteriormente comentando, uma das barreiras é exatamente essa questão legal, tributária que o Pedro está falando, que é a primeira barreira enfrentada pela empresa, né? Mas que eu acredito que é muito mais simples se você fala ou se você compara a experiência de um empresário que atua, e aí eu vou levar sempre em consideração os Estados Unidos como exemplo, porque é o país de destino de 80% das empresas no Brasil. Você ter um negócio e gerenciar um negócio nos Estados Unidos é infinitamente mais simples do que no Brasil, né? Do ponto de vista trabalhista, do ponto de vista fiscal ou até mesmo jurídico. Mas é uma barreira pela questão do desconhecimento, como o Pedro comentou, né? Daí você tem também barreiras de mercado, o fato de que essa empresa não tem ainda uma rede estabelecida de contatos no país de destino. Isso dificulta, às vezes, a empresa ir até o primeiro cliente, né? Acredito que, por último, para ficar em 3 exemplos, a língua, né? A língua é uma barreira que existe também, mas eu acho que dentro de todas essas que nós falamos, é a menor barreira. Quando você tem um bom produto, ou quando você tem um produto com preço competitivo e você tem a assessoria correta, a língua eu acredito que deixa de ser uma barreira crucial dentro do processo de internacionalização. Pedro, as práticas contratuais do país de destino são muito diferentes. Como se adaptar nelas? Como que a gente vê a questão dos contratos, né? Eu sou advogado, então o meu foco de atuação é em ajudar as empresas do ponto de vista jurídico a se adaptar a onde ela está operando. Grande parte das empresas que internacionalizam, elas já exportam. Então elas conhecem os contratos de exportação. Ocorre que os contratos locais são de outra natureza. Às vezes é um contrato de distribuição, às vezes é um contrato de parceria, às vezes é um contrato de representação comercial. E aí você vai ter que entender qual é a prática contratual do local onde você está atuando na nova empresa. É os Estados Unidos, é a Itália, é a Inglaterra, cada local tem uma forma de agir. E aí essa forma de agir, ela existe na substância e existe no documento. Os documentos também são diferentes. Então aí você entra em diversas diferenças culturais e de prática de mercado. Vou citar uma diferença cultural de se fazer negócio no Brasil e de se fazer negócio nos Estados Unidos. A gente costuma brincar que nos Estados Unidos, no Brasil, né? No Brasil, a gente fica amigo primeiro e faz negócios depois. Então, a gente tem que ficar amigo da pessoa antes para então fechar um negócio. Nos Estados Unidos é diferente. A gente fecha negócio primeiro e fica amigo depois. Os americanos ficam amigos dos seus parceiros de negócio muito, mas é depois. Tá? Cria-se a relação contratual, relação profissional e depois a gente fica amigo. Então, há uma diferença. Gente, é melhor e é pior? Não, é apenas diferente. Então, quando eu converso com os brasileiros fazendo negócio nos Estados Unidos, eu falo assim, adapte-se a isso. A sua contraparte americana está na expectativa de que você vai fazer um negócio com ela. Não necessariamente vai ficar amigo. E para os americanos que vão fazer negócio no Brasil, eu falo também, adapte-se ao Brasil. O brasileiro com quem você quer fechar negócio não está na expectativa de que você vá direto ao assunto. Ele quer primeiro te conhecer. Então, lembre-se, não existe certo e errado, existe diferente. Essa é uma diferença cultural importante. Vou passar por um exemplo de diferença comercial importante, apenas para ilustrar. Varejo nos Estados Unidos tem o chamado rebate, e que no Brasil não tem. Então, a gente atende muitos clientes de varejo no Brasil querendo vender nos Estados Unidos simplesmente,
e que aí ele tem que lidar com uma figura negocial que ele não conhece, que é o rebate. Então, o rebate, ele nos Estados Unidos, que você compra o produto, pega um cupom, manda para algum lugar e recebe o dinheiro de volta. Isso gera uma logística financeira complicada. A empresa precisa se adaptar, ela tem que ter alguém para processar esses cupons, alguém para pagar. Na grande maioria das vezes ela tem que abrir uma empresa nos Estados Unidos para poder operar isso. Exportando do Brasil, ela não consegue dar rebate, é super complicado. Essa é uma diferença negocial. E existe, obviamente, a diferença de documento. Gente, não existe essa questão de adaptar o meu contrato. Eu vendo software no Brasil, eu quero apenas adaptar meu contrato. Não existe adaptação. Não pegue o seu contrato do Brasil, traduza e apresenta para o americano. Ele vai ver que você não está preparado. Você tem que fazer um contrato com o que ele está acostumado a ver. Tá? Então, adapte-se em todas as esferas, mas faça do zero quando é necessário fazer do zero. Manuel, qual a conexão entre o tema inovação e internacionalização da empresa? Eu vou fazer até um comentário aí pitoresco, Pedro, sobre essa questão da diferença cultural, antes de responder aí a pergunta do Osaí. Nós temos a cultura, por exemplo, cearense, ou a cultura do brasileiro, é a cultura do pagamento parcelado, né? Já é parte do nosso dia a dia no Brasil. E se você chegar nos Estados Unidos e perguntar se pode parcelar, a pessoa que vai falar com você não entende, né? Aqui não existe essa modalidade. Parcela seu cartão, né? Paga no cartão e você parcela seu cartão, mas você não parcela na loja, isso não existe. Nem no cartão existe parcelamento. Então assim, é uma coisa muito diferente. Departamento de cobrança nos Estados Unidos também é muito raro você ter um departamento de cobrança robusto como existe no Brasil, porque aqui a empresa, no momento que a pessoa fala que vai pagar, a empresa tem isso como líquido e certo e eles esperam a cobrança entrar na conta e não vão nem atrás de cobrar o tomador do serviço ou do recurso. Então, assim, esse tipo de coisa realmente é um paradoxo. Mas, respondendo a sua pergunta, Osaí, é interessante entender qual o impacto, né, da inovação e até mesmo o conceito de inovação, né? A inovação está muito ligado à solução de problema, né, a crescimento de negócio, e no caso da internacionalização tem um papel fundamental. Por quê? Porque quando você muda de mercado, você está mudando várias coisas ao mesmo tempo. Você está mudando o tipo de cliente que você vai atender, a cultura, né? Esse cliente ele nasce com uma história diferente do local que você está saindo. Você está mudando a forma de vender, os canais de vendas são diferentes. Por exemplo, hoje nos Estados Unidos, pela primeira vez, a Black Friday nos Estados Unidos bateu o recorde de vendas online, como já vem batendo a todos os anos, mas pela primeira vez ultrapassou a marca de 50% das vendas. Então aqui a cultura de comprar online já é muito mais forte do que no Brasil, né? E até mesmo a questão de adaptação de produto. É lógico que o que a gente menos adapta no processo de internacionalização é o produto, porque isso vai ter impacto na produção, vai ter impacto na pesquisa e desenvolvimento. Então, o que a gente tenta adaptar são coisas simples, como o canal de vendas, como o entendimento do cliente, mas tudo isso é inovação. O fato de você mudar a forma como você atende o cliente, o fato de você mudar a forma como você leva o seu mercado para o seu produto para o mercado, o canal de venda, tudo isso é inovação. Então, inovação e internacionalização não andam separadas, não tem como. Elas andam juntas, lado a lado. Pedro, como as características do estado do Ceará podem ajudar na internacionalização? O estado do Ceará, primeiro, é um estado muito pujante, quer dizer, é um estado de economia diversificada, o que já ajuda os próprios players, né, as indústrias, os prestadores de serviço, eles vão estar competindo
já com a base de um mercado forte, diversificado, que ele pode se estruturar a partir dele. A outra questão é a questão geográfica e também a questão de voos, né? O Ceará é um hub, então você tem voos diretos, isso facilita e muito. Tá? O empresário que vai se internacionalizar não pode negligenciar a vida da pessoa física do executivo que vai estar operando nesses países. É uma vida que pode ser muito desgastante se você não estiver bem posicionado. Então, olhe para um lugar que tem voo direto. É muito melhor, porque você não vai viajar 2, 3 vezes ao ano, você vai viajar 2, 3 vezes ao mês. E aí você quer fazer uma viagem curta, direta, para que você possa estar na sua empresa, conversar com o seu time rapidamente. Uma outra questão importante, e aí a gente vê o desenvolvimento de novas tecnologias no Ceará, é a questão da indústria de data center, que hoje está muito inovadora no Ceará. E aí, nesse aspecto de internacionalização, eu me lembro, eu gosto de citar esse exemplo, que várias cidades ao redor do mundo, para esse fomento, eles têm o que se chama de cidade irmã. Você busca cidades em que tem uma correlação de serviços, de produtos e etc. E me vem à mente aqui que Atlanta, onde a gente tem bastante clientes também, Atlanta tem muito disso, muito esses hubs dos cabos de fibra ótica, etc., muito data center. Então, o Ceará pode buscar, olhar para o ambiente local, ver como que essa nova tecnologia e essa... Só dando um exemplo, tá? Existem outros hubs no Ceará que podem se beneficiar. Mas olhar esse hub, por exemplo, e ver como que isso gera know-how para a indústria local, gera um networking em outros locais do país, do mundo, e tentar explorar esse networking, esse know-how, em um lugar que tenha um hub parecido. Acho que pode ajudar muito, viu, doutor Osaí? É muito rico isso que você colocou, que é a indústria dos data centers e esse momento do hub de telecomunicações. É muito, muito rico, né? Manuel, você teria casos de sucesso ou fracasso para dividir os aprendizados com os nossos espectadores? Hoje, mais de 200 casos de internacionalização, né, de empresas de diversas partes do mundo, né? Nós temos empresas de Dubai vindo para os Estados Unidos, do Canadá indo para o Brasil, da Colômbia indo para o Brasil e por aí vai. Como eu falei antes, 80% dessas empresas tem como país de destino os Estados Unidos, né? Não é à toa, é a maior economia do mundo e mais aberto do que as outras grandes economias como a China ou até mesmo grandes mercados como a Índia, que tem um fator cultural muito forte, né? Então, a gente tem aí um grande aprendizado com empresas que já se internacionalizaram. Do ponto de vista de sucesso, eu vou tentar dar aqui 3 exemplos rápidos de sucesso e fracasso. Do ponto de vista de sucesso, nós temos grandes empresas que nós atendemos como a Havaianas, no Brasil, que é um caso global, né? Hoje é um dos maiores cases de marketing na área de internacionalização, que aí vem nessa tendência que eu comentei com você antes da fortaleza ou da força do Brasil na área fashion, né? Na área de moda. Depois você tem, por exemplo, o caso de uma empresa de Santa Catarina que também é icônico, que é uma empresa de equipamento odontológico chamada Olsen. E essa empresa, inclusive, é cliente do Pedro também. Nós atendemos a ela juntos. E a Olsen hoje está vendendo equipamentos odontológicos para o Pentágono, nos Estados Unidos, e estão tendo muito sucesso no processo de internacionalização deles. Você tem empresas cearenses também, muitas empresas cearenses, temos algumas na área de castanha, que são muito fortes. A gente tem o caso da Usibras no Ceará, que também é nosso cliente recente, e já é uma empresa global e está expandindo operações em alguns países. E aí você tem muitos casos de sucesso na área de tecnologia, inúmeros. O Brasil hoje é uma força na área de tecnologia.
pelo fato de ser um celeiro de talentos e o custo também é bem reduzido. E quando você pensa em casos de fracasso, também existem números, mas normalmente esses casos de fracasso, eles estão ligados a esse tema que eu falei anteriormente, que é da necessidade de adaptação, né? As empresas precisam rever o seu modelo de negócio, precisam rever como atendem os clientes. E aí eu vou citar aqui alguns casos. A gente teve uma empresa de calçados do Sul, que nós atendemos há uns anos atrás, e eles nos procuraram quando eles já tinham 12 mil pares de sapatos no porto de Miami, e eles mandaram 12 mil pares de sapatos para se fazer um teste de mercado, quando a gente sabe que o pé do americano é diferente do tamanho do pé do brasileiro. Então, é um caso clássico de necessidade de adaptação de produto. E a gente fez, em contrapartida, um trabalho com outra empresa calçadista, que também teve sucesso aqui. E a primeira coisa que a gente fez foi fazer uma pesquisa de mercado para entender quais as diferenças entre o calçado brasileiro e o pé do americano, e quais as cores que o americano deseja utilizar, qual o formato do shape do calçado e por aí vai. Então, você tem também, por exemplo, na área de alimentos, que é uma outra área sempre em voga, adaptação de produto novamente. Você tem casos interessantes como paletas mexicanas, que foi uma febre no Brasil, quando a gente trabalhou com uma empresa de paleta mexicana, que simplesmente o sabor que tem maior saída no Brasil, que é o produto com o leite moça, né, o leite condensado, como eles conhecem aqui, no Brasil é muito conhecido, mas nos Estados Unidos ninguém conhece. Leite condensado no supermercado nos Estados Unidos só existe na gôndola de produtos para latinos americanos, né? Então, esse tipo de coisa também é muito comum a gente fazer, ver e é fácil de resolver. Não é uma coisa complexa de se resolver. Por último, eu diria que tecnologia também tem alguns casos de insucesso quando você não está preparado para atender um cliente americano, e aí eu diria que muito mais ligado à área de back-office, porque seria a parte de atendimento, e você precisa ter pessoas falando um inglês fluente, você precisa ter pessoas muito proativas para poder dar um serviço de qualidade, porque o americano paga mais, mas ele também exige mais, né? Então, são alguns casos aí, 3 casos que eu pensei aqui de sucesso e de fracasso. A gente tem vários outros, e depois a gente pode explorar mais aí ao longo da conversa. Os casos de sucesso, eles são sempre aqueles que são precedidos de planejamento, né, Manuel? Aquele empreendedor que ele compreende a necessidade de fazer um planejamento prévio em todas as esferas, né? O estudo de mercado que o Manuel mencionou que ele faz, adaptação de produto, entender o canal de logística, entender a matéria-prima, entender a parte tributária, entender a parte jurídica. Então, se planejar. Não dá para encarar um mercado absolutamente novo, de peito aberto, sem nunca ter feito o dever de casa. Quem faz o dever de casa tende a ser bem sucedido. É verdade, é uma evolução silenciosa. Recentemente, nós tivemos aqui uma empresa de tecnologia que faz parte do nosso sindicato, que é a Ivia, e foi adquirida pela Ipro, né, que é uma empresa indiana, não é? Então, quer dizer, a discussão acontecendo e a gente pensa que esse tema não está sendo assim importante para o nosso mercado, mas como está tendo, né? Mas vamos lá. Pedro, como o trabalho de vocês se complementa e como você vê o tema de internacionalização nesse cenário de pandemia? A pandemia acabou dificultando algumas áreas da internacionalização, mais notadamente a questão de fluxo de pessoas, né, dos executivos e das pessoas que vão trabalhar nessa área. A internacionalização ela é acompanhada de internacionalização das pessoas que trabalham também. Então, isso ficou um pouco prejudicado, sim. Mas não as operações. Tá? As operações continuam ocorrendo, a gente tem visto os nossos clientes operando normalmente. Grande parte do nosso portfólio, que é no setor de tecnologia,
então continuam conseguindo vender, desenvolver os seus produtos, colocar o software, toda a parte de tecnologia continua a pleno vapor e não foi tão afetado, não. A questão maior mesmo foi a transferência de executivos, né, o fluxo de trabalho, mas isso também me parece que vai ser temporário. Se tudo correr bem, até aí alguns meses para frente a gente resolve isso e voltamos todos a viajar normalmente. Manuel, como elaborar um plano de negócio para internacionalização de serviço? Esse é um bom ponto, e aí, inclusive, dentro da pergunta anterior que você fez sobre a interseção que nós temos aqui como profissionais, tanto o Pedro quanto a nossa empresa, esse é inclusive um exemplo clássico, é o business plan. Os mercados internacionais, normalmente mercados como Europa, Estados Unidos, que são os destinos mais procurados pelo Brasil, eles são extremamente especializados, né? E aí eu vou pegar esse gancho para conectar como que existe essa interseção entre profissionais nessa área de internacionalização. Então, o grande problema para quem está se internacionalizando é o fato de que você precisa gerenciar múltiplos profissionais. Você não tem o caso de uma empresa, é muito raro ter um caso de uma empresa como, por exemplo, a empresa em que o Pedro faz parte, que é um one-stop shop, como a gente fala, ter todos os serviços em um só lugar. Normalmente são profissionais fracionados. E aí, falando sobre o business plan, quando você faz um business plan para internacionalização, você tem dois objetivos para o business plan. Um objetivo é do ponto de vista imigratório, né, jurídico, imigratório, e aí é um business plan feito para a imigração desse país que você vai atuar, no caso, por exemplo, os Estados Unidos. E o outro objetivo é o operacional, né, é o de realmente entender o mercado, o de explorar novas formas de fazer o seu marketing, novos segmentos de clientes e por aí vai. Então, por exemplo, quando você pega um advogado nos Estados Unidos, o advogado ele normalmente não faz o business plan, e o Pedro pode até explicar aí quais são as implicâncias ou os conflitos de interesse que envolvem essa situação. E, por outro lado, a empresa que normalmente faz o business plan não tem a competência para fazer a imigração. Então, nesse momento, os dois profissionais se unem para atender um cliente, né? O business plan é uma peça fundamental, e a gente fala que é um exercício, é o primeiro exercício que o empresário deve fazer, porque nele a gente tem coisas básicas que a gente vai pedir para o empresário refletir e vai ajudar ele a encontrar respostas. Quem vai ser o seu segmento de mercado? Onde você vai atuar primeiro? Um país como os Estados Unidos, cada estado é um país dentro de um só, né? É gigante. Então, onde que você vai ter sucesso na penetração nesse mercado mais rápido, né? Ou como você vai utilizar o marketing para tornar a sua empresa atrativa no mercado que já existe praticamente todo tipo de solução e a competição é muito acirrada. Então, todos esses pontos de reflexão a gente traz no business plan. Não é um documento meramente formal, né, como normalmente acontece em vários casos. É realmente um exercício de como você ter sucesso no país que você vai entrar. E tem um último ponto, Osaí, que eu gostaria de comentar, que a gente fala, que é o seguinte: o business plan é uma peça fundamental, mas mais importante que o business plan é você ter um cliente para pagar o seu produto, né? Então, o business plan é um exercício que a gente faz e normalmente a gente revisita o business plan depois de a gente ter feito todo esse exercício de go-to-market, porque quando você chega no país, você tem uma concepção, mas só depois que você começa a tentar vender o seu produto é que você realmente sabe o que você precisa adaptar no produto para ter sucesso no país. Então, não existe uma primeira versão de business plan que vai ser 100% bem sucedida. Todo business plan vai ser revisitado ao final do teste de mercado, porque certamente
o que você pensava não é o que vai ser na realidade no país de destino. Interessante, né, Manuel? Como o business plan é um exercício sempre mutável, né? Ele nunca termina como ele começou. E é um exercício que, durante o período de se fazer o business plan, existe o questionamento de várias premissas que o empresário trabalhava como absolutamente verdadeiras, que deixam de ser e melhoram muito o produto e a operação no futuro. É fundamental, muito bem colocado. E é um exercício também, eu vejo que de alinhamento, né, Pedro? Muitas vezes o empresário tem essa visão, como você falou, pré-concebida, e ele muda a visão e, ao mesmo tempo, ele alinha toda a equipe dele, a equipe de vendas, a equipe de marketing, a equipe de operações, passa a estar alinhado com essa nova hipótese que a gente validou e que a gente viu que precisa ser adaptada. Então, é um exercício de alinhamento fundamentalmente. É bem rico, não é verdade? Pedro, como você colocaria a diferença entre um empresário brasileiro e um empresário americano? Osair, existem diferenças culturais, né? Existem diferenças de práticas de mercado. Não existe melhor ou pior, existem questões aí de cultura, né? Em regra, eu vejo o empresário brasileiro muito mais adaptável, até por uma questão histórica. Ele foi obrigado a ser ágil nas adaptações e buscar alternativas. O empresário americano ele tende a seguir coisas mais procedimentais, processos e técnicas e teses, etc., que funcionam muito bem. Tá aí, a economia americana é o que é, não é à toa, né? E aí existe diferença também de funding, né? No Brasil, o empresário tem mais dificuldade de levantar capital, nos Estados Unidos a facilidade é muito maior, o que facilita a expansão. Outra questão, os Estados Unidos sempre foram abertos para o mundo, né? O americano sempre está pensando em fazer negócio no mundo todo. O brasileiro não, o brasileiro ainda é muito fechado dentro das suas próprias fronteiras. Temos que abrir, né? O americano está sempre pensando em termos globais. Ele monta uma empresa, ele acha que ele pode dominar o mundo naquele mercado. Ele vai atrás disso, né? A gente até brinca, o cara ganha o beisebol, ele é campeão nacional de beisebol e chama World Series. World Series por quê, Jesus? Quer dizer, é a mentalidade de tentar ser o maior e melhor possível. Isso é importante. É necessário ter essa vontade, essa ambição saudável de ser melhor a cada dia. E o americano tem isso em escala global, em escala quantitativa. Ele quer expandir, ele quer ganhar mercado. Isso acaba levando a pessoa a efetivamente conquistar o que ela está buscando. Dentro, obviamente, de padrões éticos, mas querer fazer, querer crescer. E aí o brasileiro ainda está muito fechado nas suas próprias fronteiras, querendo ter apenas aquela parte daquele mercado que ele conhece. Eu acho que vai muito essa diferença. O brasileiro está buscando repartir o que existe, enquanto o empresário americano está interessado em criar algo novo para ter uma parte do algo novo. E assim a gente vai expandindo cada vez mais. Eu faço uma pergunta aos dois, né? Como é que estimular o empresário cearense a internacionalizar o seu negócio, né? Digam aí o ponto de vista aí de cada um aí de vocês. Manuel, você que é da terra, você tem a prioridade, vai lá. Não, eu até quero pegar aí esse contraponto que você comentou, Pedro, sobre as diferenças entre o brasileiro e as outras nações, né? Eu vou pegar um outro contraponto que é o da América Latina. Por exemplo... Você trabalha muito com a Colômbia, né, Manuel? Para cada empresa brasileira que eu recebo pelo menos 4 colombianas, tá? E a Colômbia, por incrível que pareça, é um país infinitamente menor que o Brasil, mas muito mais exposto ao mercado internacional. Isso a gente vê que vem de uma questão muito simples, é que o Brasil, assim como os Estados Unidos, é um país continental, né? São vários países dentro de um só, e a Colômbia é um país pequeno, ou ele sai para buscar venda em outro mercado, ou chega uma hora que ele tem ali, ele bate no teto muito rápido, né?
Então, o que o Pedro está falando é essa questão da mentalidade. A pessoa é forçada a sair da sua zona de conforto, e o brasileiro ele vai primeiro do Ceará para Salvador, de Salvador para São Paulo, e por último ele vai pensar no exterior. Mas quando você pensa nas dificuldades que você vai enfrentar entre sair do Ceará para São Paulo, eu diria que às vezes são tão grandes quanto você explorar um mercado internacional. Então fica aí essa observação, que essa mentalidade a gente deve realmente tentar estimular a mudança, né? E eu acho que o papel que organizações como a Apex já faz promovendo a ida de empresários a feiras internacionais é um excelente primeiro passo. As empresas cearenses precisam buscar visitar mais, visitar feiras, conhecer empresas em outros países. E existe essa questão de você também inovar não só de dentro para fora, ou seja, sair do Ceará para o mundo, mas também você ver coisas interessantes em outros países e trazer para a sua realidade no Ceará. Então, toda vez que um empresário cearense sair para visitar uma feira, ele vai estar vendo lá ideias para agregar no seu negócio quando ele voltar para o Ceará. Então, eu acho que isso é muito interessante, realmente tentar fazer com que o cearense saia para o mundo para ver o que está acontecendo fora. E aí, existem vários mecanismos de apoio para essa ida, essa internacionalização, mas acho que o primeiro passo é mudar a mentalidade, entender que é possível se internacionalizar. É possível um cearense vender nos Estados Unidos, é possível um cearense vender na Colômbia, é possível um cearense fazer negócio na China, trazendo um produto de lá para o Ceará. Do meu ponto de vista, aqui, as vantagens de internacionalizar, elas precisam ser conhecidas do empresário, né? Então, o empresário cearense precisa conhecer essas vantagens. A Drummond está completando 10 anos esse ano, e a gente já viu de tudo acontecer com os clientes durante esse período, e a gente vê que os nossos clientes começaram lá atrás do processo de internacionalização, como eles passaram muito melhor por diversas crises do que clientes não internacionalizados. Essa é uma das vantagens enormes. Então, você já estava aberto lá em 2000 e tanto, lá atrás, esse empresário passou pelos anos Dilma, depois veio a questão do Temer, teve crise de JBS, desvalorização do real, passou-se por tudo. E esse empresário que estava internacionalizado, ele tinha diversificação de mercados, então ele vendia em 2 lugares diferentes, ele pôde se aproveitar das flutuações do dólar para trazer caixa para o Brasil, para que naquele momento estava melhor a gente internalizar o recurso, e por aí vai. Então, hoje na pandemia, o real se desvalorizou aí uns 30% nos últimos meses. Quem está internacionalizado não foi afetado, porque faz a receita em dólar, e esse balanceamento da receita em dólar já melhorou. Então, assim, conhecer as vantagens, né? Eu acho que o empresário cearense que conhecer as vantagens e ouvir o que o Manuel disse, vendo que não é um bicho de 7 cabeças, é possível fazer. É só se preparar, e aí a gente consegue internacionalizar sem qualquer problema. Pedro, eu acho que é todo um trabalho de conscientização, de cultura, né? Quer dizer, isso que o Manuel colocou, o país como é muito grande, mas aí como foi colocado também, nós temos aí os hubs aí estão fortes, então a gente aproveitar e ajudar aí os nossos startups, o nosso empresariado aí que olhe isso com mais carinho, né? Nós já estamos chegando, o Ceará Global, Futuro em 360, já nas considerações finais, né? E eu darei aí 2 minutos a cada um de vocês aí, vocês comentarem aí o que acha prudente aqui dentro da nossa fala, não é? Minhas considerações finais é agradecer bastante a vocês pelo convite. Eu gosto muito do estado, acho um estado fantástico, lindo, né, e com muito potencial para continuar crescendo. Então a gente está aqui à disposição para ajudar todas as empresas cearenses a conquistar mercado, a conquistar o mercado americano, ter clientes, vender, está à disposição, e o empresário cearense tem tudo para fazer isso com muita força e muita praticidade, aí a gente está aqui para ajudar. Eu queria
primeiro agradecer também aí o convite da FEComércio. Através da FEComércio a gente chegou a esse painel, que já é nossa parceira aí no Ceará, de alguns projetos, e pegar o gancho aí da última pergunta, ou do último comentário que nós fizemos sobre o que o cearense deve fazer, né, para poder entrar nesse mundo que hoje é global, né, não tem, é irreversível. Eu acredito, Osaí, que o cearense tem o estamina, tem uma vocação empreendedora pelas dificuldades naturais que o nosso estado tem do ponto de vista do clima, né? E hoje a localização, a geografia, que antes no passado podia ser uma vantagem, uma desvantagem competitiva, hoje é uma vantagem. Então, eu diria que o cearense ele nasceu dentro da dificuldade, ele é um empresário de classe mundial em qualquer país que ele for, se ele quiser ser bem-sucedido. Tá? Te falo isso com toda convicção. E eu penso que nós precisamos iniciar movimentos como existem em Santa Catarina, onde a gente ajudou o ecossistema de Santa Catarina a se conectar com os Estados Unidos. Hoje existe um hub do governo de Santa Catarina dentro da nossa empresa aqui em Boston. Existem outras iniciativas como o Medellín, que a gente também ajudou através do Ruta N. Existem outras através do governo da região do Atlântico, Barranquilha, que também tem um hub agora em Miami. Então, o Brasil, eu diria que ele tem muito a aprender, e o Ceará tem muito a aprender com países vizinhos que têm as mesmas dificuldades e já estão um pouco adiante. Então, eu diria que existe sim um dever de casa que a gente deve fazer e não está muito distante para que a gente possa ser muito melhor do que o que a gente já é hoje. E nós também estamos aqui, assim como o Pedro falou, será um prazer a gente poder contribuir com essa discussão e com essa iniciativa aí no Ceará. Muito obrigado a todos, obrigado a você, Osaí. É legal, Manuel. Eu acho que esse trabalho você já começou, acho que a XL já está fazendo um bom trabalho, é uma grande parceira aqui do Sistema FEComércio. Já tivemos treinamentos aqui, quer dizer, participamos de uma imersão no Vale do Silício, né? Foi muito rico ali, quer dizer, eu fui um dos que participei, realmente o nosso presidente Maurício também, uma das pessoas que participaram aqui, foi muito rico, e eu vejo que isso nós temos que puxar mais com as nossas entidades, governo, SEBRAE, todas essas universidades, todos esses entes aqui que fazem parte do ecossistema aqui do nosso estado, de uma certa forma está fervendo, mas a gente também tem que olhar muito, com bons carinhos, realmente o que está acontecendo, né? Quer dizer, eu vejo que foi muito rico esse momento, assim, desse trabalho, dessa participação dos dois amigos aqui, quer dizer, de estar mostrando o potencial que nós cearenses temos, que muitas vezes nós não estamos observando como deveríamos, né? Então, amanhã bem produtiva, e meus agradecimentos aí aos dois amigos e a toda a equipe que estão aqui trabalhando aqui para que realmente aqui saia um trabalho e que a gente tire daí bons proveitos e bons negócios. Muito obrigado a todos. Obrigado, Zé. Obrigado, Manuel. Um abraço, Pedro. Um abraço, Zé. Tudo de bom.